temos a nossa programação agora, a mesa, né, sobre os registros de memória, também a Faculdade de Educação e seus departamentos. E para compor essa mesa, então, eu convido os professores que ficaram responsáveis, professores pesquisadores, ficaram responsáveis em cada departamento por fazer a pesquisa e escrever o capítulo referente a cada um desses departamentos. Então, eu tenho a honra de chamar agora a professora Zélia, né? Ficou responsável pelo capítulo sobre a introdução. Professor Antônio Fávero, do MTC. Oi? Sim, Percursos, Memórias e Identidade. A professora Zélia ficou responsável pelo capítulo introdutório Faculdade de Educação, Célula Máter da Universidade, no projeto Anisiano e Darciniano. A professora do PAD, Ana Maria de Albuquerque Moreira, responsável pelo capítulo O PAD, a história de sua constituição na história da FE. E a professora Leila Chalub Martins, do TEF, responsável pelo capítulo TEF para compreender a dimensão social, política e ética do conhecimento em educação. Então, vocês estão com a palavra. Olhem daí mesmo. Vai, não, o microfone. Eu vou sentar com eles, mas eles falam assim. Tudo colega, gente. Não precisa administrar, não. Fiquem à vontade, Zélia, comece. A professora Zélia vai começar. Boa tarde, colegas. Boa tarde a nossos queridos alunos, visitantes. Obrigada a todos. Na verdade, o professor Vilar é esperto, né? Porque assim, o artigo, a pesquisa, ele fez comigo. Aí ele diz assim, não, a professora Zélia fez, então ele é esperto. Somos os dois. É. E gentil ao mesmo tempo, né, por me passar essa tarefa. Bom, no nosso trabalho, nós intitulamos Faculdade de Educação, Célula Máter da Universidade de Brasília. Aí, já de cara, já recebemos umas críticas, né, por nos considerarem biologicistas, né, por causa da expressão célula máter, que é uma sociologia mais orgânica, né, uma história e sociologia mais orgânica. Mas, assim, tem uma razão de ser, né? Nas fontes que nós consultamos, a Universidade de Brasília ela foi pensada a partir da Faculdade de Educação. Então, a Faculdade de Educação seria justamente aquele embrião de onde irradiaria, né, as outras unidades. Então, isso aconteceu conceitualmente nos escritos de Darcy Ribeiro e de Anísio Teixeira, onde Darcy Ribeiro coloca claramente conferir ao conjunto universitário o sentido integrativo necessário. Então, essa era a missão atribuída à Faculdade de Educação no projeto anisiano, né, e de Anísio Teixeira. Na prática, também aconteceu isso, né? Por quê? Porque a Universidade de Brasília começou a ser construída por esses 3 prédios aqui. E esses 3 prédios, quando eles foram construídos, que foram os primeiros prédios construídos da universidade, eles já foram construídos para sediar a Faculdade de Educação. Naturalmente, que enquanto não se construíam os demais prédios, aqui funcionou a reitoria, né? Funcionou o Instituto de Matemática, o Instituto de Letras, até a biblioteca que estava nascendo, praticamente funcionou tudo. Mas, quando eles foram construídos, eles já foram construídos para abrigar a Faculdade de Educação. Bom, então, assim, o nosso trabalho, o que nós tentamos fazer no nosso trabalho? Nós tentamos mostrar qual era o conceito de Faculdade de Educação que estava no projeto de Darcy Ribeiro e de Anísio Teixeira, o que a equipe pioneira tentou implementar. Então, e o que se tornou depois de 68. Então, nós intentamos fazer essa comparação. Então, no projeto inicial, a Faculdade de Educação recebeu grandes tarefas.
né? Tarefas, eu diria, incomensuráveis. Qual era a missão da FE pelo projeto de Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira? Criar novos modelos escolares. Então, a FE seria um centro irradiador, não apenas para a Universidade de Brasília, mas para todo o país, né? Porque nós seríamos capazes de criar novos tipos de escola. Bom, isso estava lá na experiência de Anísio Teixeira, né, com a criação da Escola Parque, anos 30. Né? Então, ele coloca essa missão para nós. Produzir material didático e recursos audiovisuais para todas as áreas do conhecimento. Vocês imaginam que responsabilidade, né? Produzir todo tipo de material para biologia, química, física, né? E para os professores darem aula. Então, era uma grande responsabilidade. E a formação de todos os professores da educação básica. Não apenas do DF, e do Centro-Oeste, mas do Brasil também. Enfim, a Faculdade de Educação ela tinha uma posição central quando ela foi concebida. Uma posição central na universidade e também no sistema educacional brasileiro. Anísio Teixeira ele ressalta bastante o que foi falado aqui de manhã, né? E eu gostaria apenas de repisar. Que inexistia faculdade de educação, então, no Brasil. Então, não era apenas a criação de um curso de pedagogia que já existia, não era apenas a criação de uma escola de educação superior, era a criação de uma instituição nova, uma instituição que não existia no Brasil, né? Uma instituição capaz de irradiar para todo o sistema educacional brasileiro. Bom, o João Goulart, quando do ato aqui da inauguração da UNB, aqui nesse Dois Candangos, ele coloca toda a missão que ele esperava da UNB, né, e ele ressalta também, já, apesar de que na época ainda não existia a Faculdade de Educação, ele também ressalta a importância da Faculdade de Educação que viria. Então, a universidade e a faculdade como integradora. Integradora da educação, integradora da universidade, integradora até mesmo do país. A professora Leide Lina, num dos seus documentos, ela retrata aqui a dureza dos primeiros momentos, né? E, assim, realmente, ela foi uma guerreira, porque ela chegou aqui sozinha, inexistia servidores técnicos administrativos para a Faculdade de Educação. Na verdade, o primeiro servidor técnico administrativo foi um voluntário, né? E existia, então, apenas aqui o serviço de orientação educacional, que, então, foi integrada à Faculdade de Educação, e alguns, pelo que nós pudemos pesquisar, 11 professores que estavam meio espalhados assim, então eles foram integrados à Faculdade de Educação. Mas essa equipe pioneira, ela escreveu o projeto da Faculdade de Educação, que não existia, ela escreveu o regimento interno da Faculdade de Educação, que depois, viu, professora, não sabemos por que, desapareceu ao longo dos anos, então tivemos que escrever outro recentemente. E interessante ressaltar que, quando a Faculdade de Educação foi montada, elaborada, projetada, fundada, vamos dizer assim, ela era uma instituição materialmente rica, porque, pelo que nós podemos pesquisar, nós recebemos muitas doações de organismos internacionais, né, que tinha de tudo, de material de ponta. Só que esse material, como a faculdade não existia, não estava aqui. Então, a equipe pioneira teve que sair catando aí pela universidade e fazendo acordos, né, para poder usar esse material. Bom, e aí este grupo ele pensa a estrutura da Faculdade de Educação. E aí
pensa muito próximo ao projeto de Darcy Ribeiro e ao projeto de Anísio Teixeira, apesar de ser regime militar, apesar de ser no ano de 66. E aí, nossas fontes nos indicam que, num determinado momento, a professora Leidilina até aqui está, ela até pode nos dar a data exata, teve um momento que ela foi demitida, e depois ela foi readmitida, né, justamente por essa tentativa de implementar o projeto anisiano. Então, a faculdade foi pensada como a direção, um conselho departamental, que hoje nós chamamos de Conselho da Faculdade de Educação, 7 departamentos. Olha que interessante. Na época do nosso regimento, eu fui acho que fui a única que propôs o desmembramento dos nossos departamentos gigantes, né? E o pessoal me chamou assim: essa menina não entende nada, essa menina é louca, não sei o quê. Mas as fontes estão indicando aqui que a gente teve 7 departamentos. 3 centros, 2 serviços, 3 setores, o plenário da FE, que seria, né, composto por todos os professores do quadro efetivo, e a secretaria administrativa. Olha os departamentos, os 7. História e Filosofia da Educação Comparada, professora Vivian. Currículo e Supervisão Educacional, que era a área de especialidade da professora Leide, né? Currículo. Era, não é, né? É. Sociologia Educacional e Administração Escolar. E alguém disse assim: agora eu sei porque você foi parar no PAD. Didática, Estatística Aplicada à Educação, Orientação Educacional e Profissional e Psicobiologia Educacional. Então, esses foram os 7 departamentos. Os 3 centros criados, quer dizer, os centros foram criados como centros de pesquisa, né, que congregaria professores, alunos que estavam estudando e pesquisando sobre essas temáticas. Centro de Currículos e Programas, Centro de Recursos Materiais Audiovisuais, creio que na tentativa de implementar aquela ideia lá de Anísio Teixeira, de ser um centro produtor, né, de material para toda a educação, e um centro integrado de ensino médio. Muito interessante esse centro integrado de ensino médio, porque ele efetivamente funcionou, né? Criou o primeiro curso de pós-graduação da FE, que depois foi extinto, né? O professor Jacques Veloso falou aqui de manhã da criação da pós-graduação, estrito sensu, nos anos 70, mas, neste período aqui de 66, existia um curso de pós-graduação destinado a qualificar professores da rede pública. Né? Quer falar, professora? E do CIEM. Isso, e do CIEM. E, assim, funcionou, chegou a formar pessoas e depois ele não foi adiante, infelizmente. O serviço de assistência à orientação educacional já existia, a reitoria já tinha se criado, mas aí a FE incorporou, que depois até voltou, né, para a reitoria, e o serviço de assistência técnica e supervisão educacional. Os setores que o projeto inicial produziu. A biblioteca da FE, olha que interessante, uma biblioteca que nunca existiu, né? Um museu infanto-juvenil, que, infelizmente, também não saiu do papel, e um planetário, que também, infelizmente, não saiu do papel. Bom, em 68, há o golpe dentro do golpe. Né? Então, uma linha dura do regime militar toma conta do país, inicia-se o terror, e, então, o regime militar dá mais ouvidos ainda aos organismos internacionais. Então, neste momento, aconteceram 2 missões da Unesco, e, nessas 2 missões, uma chamada Desenvolvimento das Faculdades de Educação e a outra chamada Planificação da Educação no Brasil, vieram colocar limites a esse projeto de Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira. E aí a missão da Faculdade de Educação foi bastante reduzida nesse projeto da Unesco, que aí, então, o regime militar adotou. Né? Então, a missão da FE, a partir daí, teria a
a função de formar professores para o que hoje a gente chama de educação básica, aperfeiçoamento dos professores em serviço, formação de professores para as escolas normais e os institutos de pedagogia e cursos avançados de pós-graduação. Eles também propuseram a estrutura do currículo, né? O currículo teria 20% de teorias gerais, 40% de metodologias especiais e 40% em práticas de ensino, através principalmente das escolas de aplicação, que chegou a existir num determinado momento e depois, infelizmente, também não teve continuidade. E aquela proposta inicial de 7 departamentos foi reduzida a 3. Né? Um departamento de teorias e práticas de ensino, que recebeu o nome, que é até hoje, de métodos e técnicas de educação. Um departamento de ciências de base da educação, que a gente já dá o nome há alguns anos de TEF, e o departamento de administração da educação, que a gente chama de PAD. Portanto, a estrutura que a gente tem hoje não é uma estrutura do projeto de Darcy Ribeiro e de Anísio Teixeira. É uma estrutura do regime militar, isso já há algumas décadas. Pois muito bem, em 66, quando a FE nasceu, ela nasceu com 25 alunos das licenciaturas. Né? Então, a professora Leidilina, quando aqui veio com uma missão emergencial de, olha, tem alunos das licenciaturas, principalmente das exatas, na época, que precisam fazer sua formação pedagógica para se formar. Então, a pressão era muito grande. Então, montou-se um currículo para a formação dessas licenciaturas e formou-se a primeira turma das licenciaturas com 25 alunos. E aí abriu-se a turma do curso de pedagogia com 20 alunos e esse curso do CIEM de pós-graduação, né, que funcionou também inicialmente com 20 alunos. Então, 65 alunos. Um técnico voluntário, como eu já disse, e uma docente que foi nomeada para a Faculdade de Educação, que foi a professora Leidilino, e depois outros professores do CIEM foram sendo incorporados, outros que já existiam aqui na UNB e outros que chegaram depois. Hoje, passados 50 anos, nós não atendemos mais 25 alunos de licenciatura, nós atendemos em torno de 1.500. As minhas diretoras que me corrijam se eu estiver errada. Em torno de 1.600 alunos de pedagogia, incluindo aí presencial e à distância. E em torno de 350 alunos de pós-graduação. Então, um total de 3.450 alunos. Temos 66 técnicos, 98 docentes, temos 3 cursos de graduação, é isso mesmo, né, noturno, diurno e à distância, e temos 2 programas de pós-graduação. Então, a Faculdade de Educação cresceu muito nesses 50 anos. Cresceu, e acredito que nós, se não podemos dizer ainda, apesar das nossas avaliações de graduação serem sempre positivas, e a nossa avaliação do curso de mestrado também serem positivas, acho que nós temos ainda que continuar a trabalhar pela excelência, para tornar efetivamente isso aqui um centro radiador de pesquisa. Para terminar, como nós não poderíamos deixar de ter o olhar crítico sobre nós mesmos, eu diria que para os próximos 50 anos, nós temos ainda alguns desafios a serem cumpridos. Já passamos por várias reformas curriculares, e eu não vou me debruçar sobre isso, porque vai ter uma mesa e uma pessoa especificamente para falar sobre isso. Agora chegamos recentemente a termo de uma reforma curricular recente. A reorganização da estrutura administrativa acadêmica da UNB, ela urge, da FE, ela urge. Nós tentamos isso no regimento interno, não passou. Né? Infelizmente, o que passou foram a manutenção dos 3 departamentos com uma possibilidade de abertura. Então, nós temos que pensar nisso. Inclusive, fala-se muito sobre o alinhamento da pós-graduação e na graduação, mas chega nos momentos, né, a nossa cultura política, que, infelizmente, ela ainda está embrionada dos valores
que está embrionado no Brasil. Então, emperram alguns procedimentos internos. Então, eu diria que nós temos que superar, principalmente, 2 grandes desafios, além desses que eu considero menor. Primeiro, integrar, né, exercer a função de integração com as outras unidades acadêmicas. Se nós somos formadores de professores, né, por que os professores que ingressam na UFE não fazem um curso com a gente? Para aprender a ser professor, né, de química, de física, de matemática, enfim. E liderança na formação de docentes de todas as áreas do conhecimento. Nós temos que repensar seriamente, porque, ao longo das últimas décadas, as disciplinas da pedagogia elas estão diminuindo nos currículos da pedagogia, ou das licenciaturas, perdão, e algumas outras unidades estão provendo essas formações pedagógicas por isso, apesar de que nós somos a unidade que mais oferta as vagas. No nosso trabalho, nós fizemos um quadro de todas as vagas de licenciaturas, de todos os cursos que tem na UNB, e nós ofertamos 350 vagas. É assim um montante exacerbado se comparado com cursos que oferecem 40 vagas. Então, eu diria que esses são os desafios para os próximos 50 anos. Parece que a professora Leide Lina quer falar. Ele teria que passar pela Faculdade de Educação. Então, nós já oferecíamos, na ocasião, cursos de licenciatura para toda a universidade, independentemente do curso de pedagogia. E vinham alunos muito interessados, realmente, e achando que aquele conhecimento que eles estavam recebendo era necessário para a sua atuação como professores. Era só isso que eu queria acrescentar. Quer dizer, então, trata-se de reavivar este assunto, porque, realmente, quem quer ser professor teria que fazer a sua licenciatura. No mais, se não quisesse, não era obrigatório, vai se dedicar à sua profissão. Mas, para ser professor, teria que fazer. E nós tínhamos os alunos que vinham de toda a universidade fazer cursos de licenciatura conosco. Era só esse acréscimo que eu queria fazer. Obrigada, professora. Vou encerrar por aqui. No nosso trabalho, nós oferecemos dados, né, bem mais... não achei necessário entrar nesses meandros aqui, das vagas, dos docentes, dos servidores, enfim, e também das disciplinas que compunham o currículo da primeira turma de licenciatura, do currículo que compunha a proposta do curso de pedagogia. E chegamos até também montar o quadro de todos os gestores da FE até o momento. Então, eu acho que, neste momento, não achei necessário entrar nessas especificidades, mas elas estão no trabalho. Obrigada. Obrigado, professora Zélia. Agora eu passo a palavra ao professor Antônio Fávero, né, do MTC. Ah, está direito. Mas sem conotação ideológica. Boa tarde a todas e alguns todos, né? Já que a predominância é basicamente feminina, né? Então, coube nessa organização do trabalho coletivo de construção da história, memória e identidade da Faculdade de Educação, coube-me, então, a responsabilidade de assumir a história do MTC. O título do meu trabalho é MTC 1966 a 2016, Percursos, Memória e Identidade. Ao longo do artigo Memória, o meu lugar de fala é enquanto historiador, que é a minha formação. Eu sigo atualmente a linha da história contemporânea, que é a história muito mais ligada à memória, identidade, que valoriza os sujeitos, né? E nessa perspectiva historiográfica, a gente valoriza muito a voz dos sujeitos que participam dos processos históricos. Então, a minha organização, eu vou apresentar para vocês a construção do texto, e esse texto, então, ele vai revelando a história e a memória do Departamento de Métodos e Técnicas, sem perder de vista o diálogo daquilo que a Zélia colocou agora. Só que a minha centralidade
não está na faculdade, mas eu verticalizo para o MTC. Como é que se constituiu o MTC dentro desse processo histórico? Então, esse meu artigo, Memória, ele é motivado pela passagem do 50º da criação da Faculdade de Educação, tem por objetivo rememorar a história do Departamento de Métodos e Técnicas, recorrendo às memórias, vivências e experiências de várias gerações dos seus docentes, cuja reconstrução dar-se-á em 3 momentos. Né? Então, no primeiro momento, define-se conceitualmente o Departamento de Métodos e Técnicas como lugar de memória. Para isso, eu recorro a uma frase da historiadora da educação, Clarice Nunes, né, do Rio de Janeiro, no qual ela afirma: as escolas são celeiros de memória, espaços nos quais se tece parte da memória social. Então, o MTC, né, na história do MTC, eu procuro privilegiar o processo de construção da identidade institucional centrado na formação do pedagogo docente, porque o MTC se dedica a partir das suas metodologias, dos seus conjuntos de componentes curriculares, a preparar a docência efetiva em sala de aula. Né? Então, no segundo momento, contextualiza-se o cenário histórico das origens do MTC, articulando-as organicamente ao projeto histórico e conceitual da Universidade de Brasília, a Zélia já abordou, e da própria Faculdade de Educação. Por fim, o terceiro momento, abre-se espaço às múltiplas vozes de várias gerações de docentes que participaram da construção da identidade institucional do MTC, percorrendo trilhas memórias constituídas pelas múltiplas ações acadêmicas, individuais, coletivas, seja através de reuniões departamentais, produções acadêmicas, projetos de ensino e pesquisa e extensão. Né? Bom, para o conceito lugar de memória, eu recorro ao historiador, que já foi citado de manhã pela colega, né? Que é o conceito do Pierre Nora, lugares de memória, né? Que são espaços nos quais as lembranças de determinados grupos sociais sobrevivem ao tempo. Né? E o historiador o Pierre Nora também ele pondera que a história é construção sempre problemática e incompleta do que já não existe mais. A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno presente. A história é uma representação do passado, operação intelectual que sempre busca análise e o discurso crítico. Então, nessa perspectiva, a construção é o olhar do autor que escreve o artigo. Claro que ele tem questões objetivas, mas sempre haverá o seu filtro, a sua leitura. E aí isso gera o debate, a discussão, a diferença de interpretações. Nós construímos os nossos textos, mas não estabelecemos uma relação dialógica, a não ser agora nos momentos de debate. Né? Bom, para a construção do meu texto, tendo em vista que a abordagem do MTC se concentra no processo educativo em sala de aula, eu usei como uma referência histórica de contraposição do nosso trabalho um poema da Cora Coralina, né, que é a sua memória de infância, a sua memória de escola do início do século XX. Nesse início do século XX, então ela rememorou essa sua experiência. Eu vou ler só rapidamente algumas partes, para depois dialogar como contraposição a esse poema dela. Né? A escola da mestra Silvina. Minha escola primária, escola antiga da antiga mestra, repartida em 2 períodos, para a mesma meninada, das 8 às 11, da 1 às 4, nem recreio, nem exames, nem notas, nem férias, sem cânticos, sem merenda. Digo mal, sempre havia distribuídos alguns bolos de palmatória. A granel? Não, que a mestra era boa, velha, cansada, aposentada. Tinha já ensinado uma geração antes da minha. A gente chegava, bem essa mestra, sentava em bancos compridos, escorridos, sem encosto. Lia alto lições de rotina. O velho abecedário, lição salteada. Aprendia a soletrar. Não se usava quadro negro. As contas se faziam em pequenas lousas individuais. Não havia chamada, sim o ritual de entrada com passadas. Bem essa mestra. Banco dos meninos, banco das meninas, tudo muito sério, não se brincava. Muito respeito. Leitura alta, soletrava-se, cobria-se o debuxo, dava-se a lição. Tinha dia certo de argumento, com a palmatória pedagógica em cena. Cantava-se em coro a velha tabuada. Bom, o que é a história da pedagogia? O que é a história da educação a partir dos anos 20 e 30?
com todo o respeito à memória da Cora Coralina, não era isso que a sociedade queria mais, né? Então, o que é que nós quisemos ao longo do século XX até o presente momento? Então, é nesse momento... Então, nos anos 20, na virada para os anos 20 e 30, surge no Brasil, né, o movimento da Escola Nova, que propõe toda uma mudança da educação. Então, é nesse momento que se propõe um novo modelo de educação, que é uma crítica à escola normal, tradicional, e se propõe a formar o pedagogo em nível superior, né? Eu não vou entrar nos detalhes, porque é um processo histórico que todos nós conhecemos, somos uma faculdade de educação, né? Mas acontece que esse processo, lá atrás, quem problematiza essa questão, entre eles, é o Anísio Teixeira, e, historicamente, coube, então, ao Anísio Teixeira estar presente na criação da UNB, né? Então, ele que vai propor toda uma contra-história, uma contra-argumentação, uma contra-pedagogia a esse modelo da escola da mestre Silvina, né? Por mais saudade que ela deixe em muita gente, né? Então, surge a Faculdade de Educação, né? A Zélia colocou algumas questões que eu não vou aprofundar aqui, que ela já colocou, mas, na verdade, quando surge efetivamente, que, na verdade, tem a proposta do Anísio Teixeira, que é abortada pelo golpe de 64, a professora Leide Lina também ensaia, inicia, mas não efetiva, né? Praticamente não avança mais do que poderia, né? E depois vem o 68, que tem outra guinada, é quando efetivamente passamos a existir como departamento. Então, é nesse momento que surge o departamento de métodos e técnicas, né? Então, nesse momento, eu vou trabalhando, eu pego, então, os anos 70, 80 e 90, divido em períodos, mostrando como que se construiu o departamento, pensando sempre na docência, sempre como se deu a organização, a vinda dos professores, né, de cada época, como é que seus professores eles tinham que, ao mesmo tempo, dialogar com a nova legislação da Lei 5692, ou a nova lei de ensino superior, ou a nova concepção de pedagogo, mas também os professores tinham que se contrapor às políticas públicas do regime militar. Então, parte dos anos 60, mas sobretudo nos anos 70, o MTC ele tem uma tensão permanente, né, uma tensão permanente de lutas pedagógicas e políticas, né, porque a gente fala, entre aspas, que a Lei 5692 era tecnicista, pela concepção, né, de formação, os conteúdos, a organização pedagógica, mas os educadores, em sua maioria, se contrapunham a esse modelo. Então, havia esses embates quanto à Constituição, né? Aqui eu tenho o depoimento de vários colegas que narram esse período, né? Tem o Zé Luiz Braga, que foi do departamento, tem o Elício, que viveram esse período intensamente, né? As greves, colegas que foram demitidos, foram expulsos. Então, é um momento muito conflituoso, tanto nas ações pedagógicas, acadêmicas, quanto também nas ações políticas. E é nesse momento que os professores se organizam politicamente através da ADUMB. Então, é tudo um processo complexo nesse momento histórico aqui. Eu vou ler um pedacinho que o professor José Luiz, que se aposentou posteriormente, ele volta, é reintegrado lá na comunicação, mas ele foi professor do MTC e também ajudou a criar, junto com o Elício, a área de tecnologia educacional dentro do MTC. Mas ele, participando desse debate, ele coloca, olha só, isso aconteceu num conselho da Faculdade de Educação, dentro do período de conflitos. E está a Zélia pode me ajudar aqui, né? Consta das atas da Faculdade de Educação, né? O professor José Luiz Braga, vou voltar um pouquinho. Houve um movimento estudantil, foi objeto de apreciação por parte do Conselho da Faculdade de Educação. Em sua reunião realizada no dia 2 de junho de 1977, na ata dessa reunião, o diretor da faculdade, professor Linhares, a pedido do professor reitor Azevedo, solicita aos senhores professores que, se possível, dê aulas, caso contrário, permaneçam em seus escritórios e, caso seja usada a força, o que só se fará em última hipótese, não se misture com os alunos. Aí o professor José Luiz se dignou com essa referência. Então, a fala dele é registrada em ata. O professor expõe a sua opinião de educador, profissão escolhida por ele, e por nela acreditar que é contrária à violência,
que acredita na juventude e que, se for usada a violência contra os estudantes, a partir desse momento entregará à direção da FE o cargo de chefia do Departamento de Médias e Técnicas, por ser um cargo de confiança e por não estar compactuando, desde aquele momento, com as ideias de administração. E, de fato, ele depois foi demitido, né? E ele sai do departamento, né? Então, vejam vocês o nível de tensão que existia naquele momento, né, da constituição do departamento, né? Bom, então, o regime militar, ele se afirma, confirma, passa a ter a sua hegemonia civil-militar, que todos nós conhecemos, mas, a partir dos final dos anos 80, final dos anos 70 para os anos 80, começa a haver um processo de luta contra o regime militar, né? Então, o que acontece dentro do departamento do MTC? Começa a haver uma articulação interna de mudar o currículo, de propor mudanças. Então, a faculdade e o departamento se mobilizam para propor um novo currículo, né? Já que havia uma nova ordem política, havia a nova república e assim por diante, né? Então, nesse momento, começa a se gestar um novo currículo que vai dar origem ao currículo que foi implantado em 1988, né? Que ele vai ter uma matriz teórica mais ligada às teorias críticas de educação, como se dizia naquele período, né? Então, o MTC, nesse momento, o MTC ele começa a ter uma efervescência política, propositiva, né? É quando, nesse momento, vem se agregando novos professores, uma nova geração comprometida com as lutas sociais, com movimentos políticos, né? E começa a ter uma articulação com os movimentos sociais. Um dos movimentos mais fortes que o MTC tem em ligação é a alfabetização de adultos, né? Junto ao Paranoá e junto com os movimentos sociais que ocorrem em toda a Brasília posteriormente, né? Nesse processo, há uma presença muito forte da professora Maria Alice Pitaguari, né? Que ela é cedida da Secretaria de Educação ao MTC, e ela passa a ter uma presença muito forte na organização dessa nova concepção, né? Ela luta para organizar esses movimentos articulados com o processo de formação do pedagogo, tanto lá no Paraná e também dentro da universidade com o projeto Proceres, né? Bom, em 88, então, o que acontece? Já vive-se um novo momento pedagógico do MTC. Há uma mudança curricular, né? O MTC agora ele tem uma virada importante na sua organização curricular. Se até então, o primeiro período estava concentrado muito mais em alguns conteúdos mínimos que se exigia para formar o pedagogo, com a mudança curricular de 1988, o MTC ele se amplia quantitativamente com novos professores, há uma ressignificação do conjunto de componentes curriculares, começa a aparecer mais claramente as metodologias com maior clareza de história, geografia, artes, ciências, e isso dá uma nova configuração curricular ao MTC. Mas a grande mudança, nesse momento, é o enfoque não mais nos conteúdos básicos necessários para a formação do pedagogo ou para a formação complementar lá do curso de formar o profissional para a escola normal, mas vai ter a preocupação com uma grande mudança para clareza do processo educativo junto ao sujeito infantil, né? Então, o que tem o MTC? O MTC passa a se preocupar com o sujeito infantil, com o sujeito adulto, né? Essa é a grande mudança. Então, não é um conteúdo para formar o pedagogo. Agora, prepara-se o pedagogo para interagir com os sujeitos educativos. Essa é a grande mudança. Então, vejam vocês, a formação docente vai mudando, vai tendo uma nova visão, uma nova percepção, né? Então, por isso que no MTC passa a ter sua identidade muito mais ligada, não aos conteúdos, mas quem são os seus destinatários sociais de formação. Essa virada da redemocratização, esse novo currículo, ele tem um desdobramento também, ele acompanha um desdobramento que ocorre dentro da universidade, que é a sua democratização com a abertura do curso noturno. Aí é nesse momento que se abre o curso noturno, abre-se também, portanto, o curso de Pedagogia Noturno, e nesse momento o MTC ele ganha uma nova substância também de novos professores, concursos, professores cedidos pela secretaria, né? Então, é nesse momento que surge o projeto orgânico para os cursos noturnos de licenciatura. Como decorrência desse projeto, esse projeto orgânico, gente, ele foi muito importante, porque ele exigiu que houvesse uma integração maior entre a faculdade de educação e as licenciaturas.
foi nesse momento que surgiu o GEPAL, que é o Grupo Permanente de Acompanhamento dos Cursos de Licenciatura. Para esse grupo, foi importante a participação da Faculdade de Educação e dos professores do MTC, porque a disciplina comum, integradora, as disciplinas, melhor dizendo, era didática, psicologia e a disciplina de... Estava mudando o nome, né, de estrutura e funcionamento para o EB. Né? Então, há uma participação. E a didática sempre foi um objeto de discussão e debate nesse momento. Né? Outra participação importante que o MTC tem nesse momento é o apoio, atendimento de demandas externas por parte da Secretaria. Uma outra questão importante, ficou claro na proposta do Anísio Teixeira, a proposta da professora Leide Lina, e que se perdeu um pouco depois, era o diálogo muito próximo entre as duas instituições públicas de educação, a Universidade e a Secretaria de Educação. Coincidentemente, ambas foram concebidas por Anísio Teixeira. E ele pensava exatamente nesse diálogo, nesse entrosamento. Né? Tanto que a primeira proposta de concepção de faculdade de educação por parte de Anísio Teixeira, aqui dentro replicava-se praticamente a estrutura da educação básica. Né? Aqui teria escola-classe, escola-parque, não sei. Né? Mas haveria toda a estrutura educacional equivalente, porque a formação do professor se daria de forma integrada. Né? Então, agora uma fala aos alunos. Então, essa angústia que vocês têm em relação ao nosso processo faz parte desse processo de tensão permanente de concepção e de formação do pedagogo como um todo. Né? Essas questões ainda não estão resolvidas como um todo. Agora já se fala no novo modelo, que foi aprovado a lei inicialmente, aí, né, que é a residência pedagógica, né, que é outro debate ou discussão que nós vamos passar para introduzir na nossa discussão interna aqui. Então, o MTC, nesse processo histórico, então, esse currículo de 88, gente, aliás, os currículos, aqui só entre parênteses, os nossos currículos têm o seguinte processo, ele tem um processo de construção, desconstrução e depois uma ressignificação. Por quê? A gente trabalha a construção de forma ideal. Com o tempo, é necessário fazer os ajustes, né, de pré-requisito, obrigatórias, optativas. Então, nós começamos a fazer aquelas mudanças. Então, o currículo, um currículo chega um momento que ele fica desatualizado, ele perde a funcionalidade e é necessário, então, iniciar um novo processo. Então, nós tivemos o primeiro implantado lá nos anos 70, fizemos uma mudança nos anos 80, 88, seu início efetivo depois é 89, praticamente, e esse currículo, ele aos poucos começa a ter os seus travamentos, seus problemas, quando surge a mudança curricular que gerou o atual currículo, né, que está em processo agora de... já está aprovado praticamente o novo currículo. Então, o MTC, nesses momentos, com essa mudança curricular dos anos 80 para os anos 90, então o MTC ele passa a participar também ativamente nessa proposta de currículo que está vigente ainda. Né? Então, nesse momento, o que acontece? Eu me debruço em relação à atual configuração do departamento. O que acontece com o departamento? Lá atrás, o departamento era constituído por um grupo pequeno de disciplinas, 5, 6 disciplinas no máximo, incluindo a habilitação de magistério. O que é o MTC hoje? O MTC hoje está em torno de uns 30, quase 40 professores, mas houve uma profunda transformação. À medida que foi se agregando, junto às mudanças curriculares, novas demandas de formação do pedagogo, a sua maior complexidade, o departamento hoje está organizado em áreas, então eu faço um pequeno histórico de cada área, quais são essas áreas? Não vou entrar em detalhes, só para sinalizar. Então, o departamento hoje ele é complexo porque tem grandes áreas, tais como a área de currículo, didática e avaliação. Então, o embrião do MTC é didática lá atrás, depois vem a currículos e programas, e, com o tempo, também se incorpora a questão da avaliação. Tem a área de educação, tecnologia e comunicação, que ele é uma das primeiras habilitações que surgiram, uma das primeiras habilitações lá atrás, não é a primeira, mas uma das primeiras. Hoje, mudou-se significativamente, essa área mudou-se, o seu perfil, a sua identidade, dadas as mudanças que nós passamos nesse período. Uma área que é muito forte dentro do departamento é a área de alfabetização, língua materna e literatura. Olha só, lá atrás era a metodologia da língua portuguesa. Com o tempo, então, ela se tornou complexa, teve demandas de alfabetização. Anteriormente, essa preocupação com a alfabetização ela era indistinta.
Posteriormente, começa a se qualificar, como eu já falei, o infantil, o jovem e o adulto, e hoje já se incorpora a uma outra idade, né? Então já tem uma nova preocupação, e certamente nós teremos que avançar nessa discussão, porque o perfil, né, demográfico está mudando profundamente, né? Nós temos a educação de adultos, né? Então nós temos a área passou a ter uma especificidade devido à sua articulação com os movimentos sociais. Tem a área da educação matemática, a educação de história e geografia, que antigamente havia só ciências sociais, né? Hoje se desmembrou história e geografia. Tem a educação infantil, que é uma área muito forte, também tem essa preocupação, né? Muito forte. A área, e por fim, aliás, por fim não, a penúltima, a área de pedagogia, de arte, pedagogia e cultura, e por fim, de ensino de ciências, que são aqueles componentes que preparam a formação docente, tá? Então eu faço como que o MTC constituiu dentro do currículo, como que se deu a formação do pedagogo e como que essa formação requer hoje uma maior complexidade de componentes curriculares, de componentes que se dialogam entre si e também se dialogam externamente com os outros departamentos ou com outras áreas, né? E, por fim, eu termino o meu trabalho recorrendo novamente à Cora Coralina. Então, ao invés de fazer uma conclusão teórica, eu faço uma conclusão mais afetiva, emocional, fazendo uma chamada da saudade inspirada na Cora Coralina. Ela diz: velhos colegas daquele tempo, onde andam vocês? Aí ela chama os colegas que ela lembra do tempo da infância, né? Juca Albernaz, João de Araújo, Apúlcro de Alencastro, Hugo da Tropas e Boiadas, Alberico, Plínio e Dante Camargo, e assim por diante. Velhos colegas daquele tempo, quantos de vocês respondem esta chamada de saudade e se lembram da velha escola? E a mestra está no céu, tem nas mãos um grande livro de ouro e ensina a soletrar aos anjos. Bom, tal como Coralina, eu também faço uma chamada relembrando e homenageando os colegas que passaram pelo MTC. Então, eu primeiro relembro várias gerações de educadores, né, que já passaram pelo MTC, não vou ler o nome de todos, né? Eu lembro também dos colegas, não nominalmente, os professores que se aposentaram, eu faço uma chamada nominal que está aqui. Depois eu me lembro coletivamente dos professores substitutos, porque eles passaram para cá, mas se a gente fosse recuperar a lista, seria muito longa, né? Porque houve um determinado momento, lá na época mais específica do FHC, que a universidade praticamente se tornou numa grande agência de professores substitutos, né? Depois tem essa mudança que nós vivemos aí. Essa homenagem é uma citação, é uma frase, é um depoimento da professora Sandra, que ela faz aos professores substitutos, né? A gente relembra também a participação do grupo de professores da secretaria que estiveram aqui durante vários anos, quase uns 15 anos, né? Também tem uma citação da professora Sandra. Faço homenagem dos colegas que trabalharam na secretaria do MTC, né? E, por fim, a gente relembra aos mestres que, por vários anos, participaram ativamente da construção da memória do MTC e que nos deixaram lembranças e saudades. Aqui eu lembro desses colegas, né? O Anésio Pereira Mendonça, os colegas já falecidos, né? Anésio Pereira Mendonça, Érica Zimmermann, Isabel Maria de Carvalho Vieira, José Elias Antônio Damasceno, Lúcia Maria da Cruz Suzarte, Maria Lucina Neves Aires de Alencar, a nossa gratidão. E, por fim, eu cito uma frase do Nova, né? E, para concluir, mais do que descrever o passado, este artigo Memória visa nos colocarmos diante do patrimônio de ideias, projetos, experiências. A inscrição do nosso percurso pessoal e profissional nesse retrato histórico permite uma compreensão crítica de quem fomos e como somos. Muito obrigado a todos. Gente, agora eu passo a palavra à professora. Obrigada. Boa tarde a todas. Como o Fávero falou, né, nós somos maioria. E a todos também, sem esquecer de vocês. Muito obrigada. Eu falo o PAD, a história de sua constituição, na história da Faculdade de Educação. É muito difícil falar do departamento em separado. A história do departamento explodiu. Toda vez que estourar, a gente grita: viva! Oba! É aniversário da faculdade, né? Então, os fogos, na ausência dos fogos, nós temos os balões estourando. Mas esse capítulo foi resultado de uma pesquisa feita por mim, por professora Carmenísia Jacobina Alves,
não está presente aqui fisicamente hoje, porque ela está em licença, está afastada do país, em licença capacitação, mas mandou uma mensagem parabenizando a faculdade, falando da importância que tem toda essa trajetória, como teve também muita importância resgatar essa história do departamento. E aí, primeiro, eu preciso dizer do lugar que falamos. Falamos como professoras, que desenvolvemos essa pesquisa, para localizar a trajetória do departamento, e também falamos como ex-alunas aqui da graduação de pedagogia, ex-alunas também na pós-graduação. Eu, mestrado, doutorado na Faculdade de Educação e professora aqui. Eu lembro sempre do Milor, que diz assim, eu não sou um bom exemplo para ninguém, mas eu sou um bom aviso. Né? Então, eu tenho cuidado quando eu falo isso. Mas, enfim, resgatar essa história foi uma tarefa complexa, porque nós encontramos nos registros, nas memórias, nos documentos, muitas informações sobre a faculdade como um todo. Mas, para trabalhar a história do departamento, a gente precisa burilar bastante, buscar mais dados, buscar mais informações. Mas foi importante para a compreensão da trajetória do PAD, seu atual momento, e também pensar em reflexões para caminhos futuros. Um ponto é certo, uma marca importante do departamento ao longo de toda a sua trajetória, desde que é pensado no projeto da faculdade, pensado, né, por Anísio Teixeira no projeto da faculdade até hoje, é a marca do trabalho em prol da ciência da administração, do planejamento, do financiamento, da avaliação, numa perspectiva democrática, na qual avançamos muito a partir de 88, em favor da implementação de políticas educacionais emancipatórias. É essa a marca que movimenta o departamento. Para resgatar essa história, nós buscamos pesquisa bibliográfica, documentos, também relatos dos sujeitos que constituíram essa história, dos que estão presentes ainda hoje. E, para contar a história, buscamos organizá-la em 3 fases e fomos buscar emprestado, inclusive, essa estruturação num trabalho da professora Abádia sobre a Faculdade de Educação. Primeira fase, de 62 a 71, que é o período de implantação, né, do projeto original, a implantação do departamento. A segunda fase, de 72 a 84, né, um período de embates entre concepções políticas e pedagógicas, um período muito intenso. E a terceira fase, bem longa, mas a partir de 1985, a redemocratização, a consolidação no período democrático no país. Primeira fase, então, na implantação, o departamento é pensado, articulado, entrelaçado, né, ao projeto da Universidade de Brasília, que não vou me estender tanto, Zélia já fez isso, mas, nesse projeto, o departamento, em contraposição à cátedra vitalícia, era uma modernização, na época, na estrutura universitária. Uma modernização, por quê? Porque agregava, reunia uma equipe de docentes atuando no ensino, na pesquisa, dentro de uma mesma especialidade. Não significavam rupturas, né? Eram pensadas formas de integração entre as unidades, mas vem em contraposição à cátedra vitalícia. O departamento também a sua concepção entrelaçada ao projeto da Faculdade de Educação, um projeto que Zélia acabou de descrever tão bem, pensado por Anísio Teixeira. Nesse projeto, ele tem uma influência forte de uma corrente liberal pragmatista norte-americana, que também vai influenciar os pensadores na escola novistas, mas ele não pensava apenas na docência, já pensava na necessidade de especialistas a darem suporte à atividade de ensino e aprendizagem, à docência. Tá certo? O departamento seria um espaço destinado à profissionalização do magistério, à pesquisa aplicada e formação de especialistas em administração, orientação, supervisão e planejamento educacional. Quer dizer, especialistas a darem suporte à atividade de ensino. Nessa ideia, o departamento de administração
pensado em 1962, teria como finalidade realizar estudos sobre problemas de superintendência das redes de ensino e da direção das escolas, sobre legislação escolar, sobre financiamento da educação e planejamento de prédios e equipamentos escolares. Também está muito presente aqui o que Fávero acabou de dizer dessa concepção da faculdade associada à rede de ensino. Então, eram os docentes e os especialistas. Em 64, também, ainda reitor, Anísio assina um convênio com a Unesco e, além do departamento, haveria um centro de estudos de planejamento educacional aqui na Faculdade de Educação, articulado ao INEP. Com qual finalidade? Desenvolvimento de análises estatísticas que permitissem conhecimento maior da realidade brasileira, mais especificamente da nossa realidade educacional, para pensarmos em políticas, para pensarmos em planos, programas e ações. Tá certo? Em 62, já temos a proposta pensada nos 7 departamentos, por professora, desculpe, eu já estou bem emocionada hoje, eu estou trocando, Leidilina, perdão. A proposta dos 7 departamentos, temos lá o departamento de administração escolar. Em 68, temos a vinda da missão da Unesco, tá certo? E aí a estrutura da faculdade em 3 departamentos. Da década de 70 em diante, nós já estamos atuando como departamento de planejamento e administração. Diferente da concepção inicial pensada por Anísio Teixeira, mas sem perder o vínculo com a formação para gestão, primeiramente administração educacional, planejamento, financiamento da educação. Na segunda fase, de 72 a 84, um momento intenso, né, um movimento político. Fávero já relatou em bastantes detalhes, né, em embates entre concepções políticas e pedagógicas. O departamento atua fortemente na discussão a respeito da legislação do ensino, da Lei de Diretrizes e Bases de primeiro e segundo grau. O professor Valnir Chagas, Gláucia também colocou bem isso de manhã, a importância que teve nessa legislação. Também atua na habilitação técnica na área da administração escolar, na formação, uma preocupação também importante, na formação de seu próprio quadro docente, são ações importantes, quer dizer, havia, além da formação de quadros docentes para a educação básica, também aqui na faculdade, a formação do quadro de docentes para atuar na própria Universidade de Brasília, no nosso caso também no Departamento de Planejamento e Administração. E outras atividades do PAD também foram desenvolvidas entrelaçadas à Secretaria de Educação, convênios, que à época era a Fundação Educacional do Distrito Federal, convênios e outras atividades de assessoramento. A partir de 85, na terceira fase, né, que é uma longa fase, até hoje, no período de redemocratização da sociedade e também de democratização da universidade, ganha muito espaço a discussão em torno de gestão democrática da educação. O Departamento de Planejamento e Administração PAD se envolve fortemente nessa discussão. Os processos de reformulação, de implantação, monitoramento e avaliação de políticas educacionais também ganham destaque, maior atenção. Há um crescimento também muito grande na visibilidade dada à produção acadêmica e científica na área. Todo esse movimento resulta, mais recentemente, na proposta de ressignificação e redefinição do Departamento de Planejamento e Administração para Departamento de Políticas Públicas e Gestão da Educação. Quer dizer, aquilo também que há de produção científica acadêmica na área, os movimentos aos quais o departamento se associa, atua fortemente, mudamos o nome do departamento. Não apenas o nome, mas a sua concepção. Essa proposta foi aprovada em reunião do Conselho da Faculdade de Educação, que aprovou um novo regimento, reunião de 2014, realizada no ano de 2014. Além dessa trajetória do PAD, nós também buscamos, assim como o Fávero fez,
eu acho que não tem como fazer muito diferente, né, Fávero, buscar compreender a atuação do PAD na formação inicial superior, no curso de pedagogia, nas demais licenciaturas na faculdade, que passam pela Faculdade de Educação, e também na pós-graduação lato sensu, a pós-graduação stricto sensu, PPGE, a Bádia vai falar. Depois, nós também não vamos nos estender muito no currículo, porque é objeto de discussão em outra mesa. A criação do departamento também acompanha essa evolução do curso de pedagogia, o parecer do Conselho Federal de Educação 252 de 69 define os profissionais que o curso deveria formar. O professor Valnir Chagas é autor desse parecer também, vale dizer. Os profissionais formados no curso de pedagogia da Faculdade de Educação da UNB em 1972, que o curso reconhecido em dezembro de 72, formaria profissionais nas seguintes habilitações, então: magistério para o 2º grau, supervisão escolar, orientação educacional, administração escolar, inspeção escolar. Em 1974, também foi criada a habilitação tecnologia educacional. Quer dizer, essas habilitações também eram pensadas na formação de pedagogos para atuar na educação básica, pensando a educação básica, quer dizer, definida pela Lei de Diretrizes e Bases de 1º e 2º graus, a 5692/71. E aí eu lembro que eu fui formada aqui nessa habilitação à administração educacional e ainda pedi a dupla opção, porque contava como um 2º curso, tecnologia educacional. Eu não podia fazer um magistério, porque eu não tinha feito o curso normal, eu tinha feito o 2º grau acadêmico. Então, eu só podia pedir magistério se tivesse feito tivesse feito o curso normal. Me interessei por administração, a área a qual me filio fortemente desde essa época, e também a tecnologia educacional. A gente lembra com muita saudade aqui a professora Elício, outros professores na área da tecnologia, com laboratório de rádio, trabalhamos instrução programada, várias outras atividades em tecnologia, não é, professora? Enfim, que foram muito importantes à época na formação. Depois disso, nesse currículo, as disciplinas ofertadas aos alunos de pedagogia, as disciplinas que ficavam a cargo do PAD, eram princípios e métodos de administração escolar, introdução ao planejamento educacional, administração de escola de 1º grau, aí nós temos, vamos lembrar da 5692/71, administração de escola de 2º grau, também o estágio supervisionado em administração escolar. Financiamento da educação não estava aqui, mas eu lembro que, à época, nós tínhamos economia da educação, que era no Departamento de Teoria e Fundamentos, no TEF. Hoje nós temos financiamento da educação no PAD. Também havia outras disciplinas ofertadas, obrigatória, não só para pedagogia, mas também para as demais licenciaturas, e eram incluídos aqui os alunos do esquema 1. Quer dizer, a formação pedagógica para profissionais habilitados em outras áreas. E aí nós tínhamos estrutura em funcionamento do ensino de 1º e 2º graus, que era dividido em estrutura e funcionamento de 1º e 2º graus, 1 e 2, cada uma com 6 créditos. Quer dizer, o PAD tinha a parte de gestão, uma participação muito densa na nossa formação, nos pedagogos e demais licenciados. Na reforma curricular, a qual o Fávero fez referência em 88, estrutura e funcionamento passa a ter o nome de Organização da Educação Brasileira, o nome que tem até hoje, correspondendo ao momento político brasileiro e também a uma nova concepção de educação. Já está bem mais presente uma visão mais organizacional do ensino. Nós temos, nesse cenário pós-Constituição de 88, mais espaço ainda, até porque a Constituição coloca como princípio importante a gestão democrática da educação.
a ampliação da autonomia das escolas, um novo papel e as novas funções que passam a ter diretor e diretora da escola de educação básica, decorrentes dessas mudanças, tanto na Constituição Federal de 88 e depois do que a gente tem na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 96. Vai falar da importância do projeto político-pedagógico construído coletivamente, né, pela comunidade escolar. E aí o PAD faz uma oferta muito importante, que é um curso de especialização em administração da educação. Foi um curso que marcou muito a história do departamento. Esse curso foi oferecido por muitos anos e ele é encerrado depois de uma longa discussão em torno da necessidade de continuidade ou não, mas a área de políticas públicas e gestão da educação é muito fortalecida, também no suporte à rede pública de ensino pela formação dos gestores da rede, nessa especialização, e ampliação das discussões também em torno de gestão e tecnologia. O PAD oferece outros cursos de especialização articulado em outros programas, outros convênios da Faculdade de Educação. Curso de especialização em educação continuada e à distância. Há uma preocupação aqui com a gestão da educação à distância. A gestão da educação à distância também ganha maior enfoque com as tecnologias educacionais nesse período. Na reforma de 2001, que é implantada em 2002, nós continuamos a ter organização da educação brasileira obrigatória, para os alunos de pedagogia, demais e licenciaturas, são vários alunos que fazem a disciplina. Temos a disciplina a administração das organizações educativas, políticas públicas em educação, avaliação das organizações educativas e também um amplo rol de disciplinas optativas ofertadas pelo departamento. Aí nós temos cultura organizacional, planejamento educacional e financiamento da educação. Alguma deixei de fora, Zélia? Não? Contemplei todas? Obrigada. Assim como o Fávero, a gente não pode se alongar muito, né? Nós também fomos buscar os sujeitos que fizeram história do departamento e continuam a fazer essa história. Professores, técnicos administrativos que atuaram no PAD. Um departamento, vale dizer, sempre muito enxuto. Numa das falas do professor Rogério Córdoba, que estava aqui pela manhã, ele relata um momento em que ele foi chefe de departamento, a dificuldade, porque o departamento muito enxuto, 2, 3 professores saíam para o pós-doutorado, um outro professor se afastava para o doutorado, pronto, ele teve que chamar de volta uma professora, a professora Regina Vinhais, que estava em doutorado, ela trancou por 1 ano para voltar e assumir a docência, tal a carência de professores. Então, um departamento que sempre atuou muito enxuto e também muito coeso em torno da sua finalidade. Mas, nesse corpo docente muito amplo, passaram vários professores, professora Gláucia, que está aqui, professora Estela Guimarães Truá, professora Ângela Gouveia, Ediroaldo Mello, enfim, não vou listar todos, porque um número bem grande dos professores que já estão desligados, nós colocamos a nossa homenagem, o nosso agradecimento no capítulo do departamento. Então, estão todos nomeados, inclusive aqueles mais recentes que entraram e migraram para outro departamento. Mas, e também hoje, o corpo docente, hoje o PAD tem 17 professores na conta que feita, continua um departamento muito enxuto, com uma grande tarefa. Nas últimas mudanças curriculares, nas diretrizes curriculares das licenciaturas, a área de gestão ganha maior evidência na formação de professores para a educação básica, correspondendo ao que a Anísio já falava lá em 62, que todo professor é também um administrador. Pensava não só a docência, mas nas atividades necessárias ao suporte à docência, ao planejamento, e uma visão também prospectiva das políticas públicas de educação. Nessa nova proposta das diretrizes curriculares, a gente tem lá uma ampliação nas disciplinas de gestão, planejamento,
financiamento da educação e também o estágio em gestão. Então, nós temos a expectativa desse corpo docente do PAD como um desafio futuro, né? Várias vezes colocamos isso, de crescer um pouco mais para fazer face a todos os desafios que temos pela frente. Nesse corpo docente, também vale dizer que muitos, talvez pela natureza do departamento, e aí, consequentemente, a natureza, né, a formação desses sujeitos que nele atuam, muitos deram a sua contribuição na gestão da Faculdade de Educação, ou como pró-tempore, diretor, vice-diretor, professor Teodolindo Augusto, professor Altair Larrude Loureiro, professor Helene Leblanc, Estela dos Querubins Guimarães Trois, professor Paulo Vicente Guimarães, professor Genuíno Bordion, professor Rogério de Andrade Córdova, mais recente a professora Carmenísia Jacobina Aires. Quer dizer, professores que deram a sua contribuição na direção da Faculdade de Educação. E também não podemos esquecer dos funcionários, né? A gente vai buscar, ali nomeando, buscando nos relatos, a Dona Rosa, aqui presente, que foi secretária, ajudou no departamento, também deu seu depoimento no capítulo. Muito obrigada por toda a sua contribuição. Vilma, William, Ricardo, Fátima, Maria Auxiliadora, Zélia Francis, e a Marisa, que hoje atua lá conosco, fora também os estagiários. A todas essas pessoas, o nosso agradecimento está registrado no capítulo. Para terminar, desafios que nós temos, né, pensar, né, para concluir, essa trajetória do PAD é entremeada, entrelaçada à trajetória da Faculdade de Educação e também aos outros departamentos. Eu acho que a estrutura departamental, assim pensada, não deve nos engessar, nós devemos buscar cada vez mais o diálogo, ações compartilhadas entre os departamentos. Isso é importante, um grande desafio, Zélia já apontou. Ela tem uma função na estrutura, mas não é para fragmentar. Ela tem a finalidade maior de integrar. Assim foi pensada e assim precisamos recuperar. Temos nas nossas singularidades, né, saímos do tecnicismo em que foi pensado o departamento nos anos 70 e pensamos hoje a educação numa perspectiva crítica e democrática, e aqui deixamos o nosso registro da importância da formação de professores da educação básica com essa perspectiva. E também professores preparados para atuar não só na sala de aula, também na gestão das escolas. Nós temos uma lei da gestão democrática no Distrito Federal hoje, que fala da eleição para o cargo de diretor, diretora, e também para atuar em outros espaços na gestão de programas e projetos. Então, nosso desafio é sempre olhar políticas públicas de educação e gestão numa sociedade democrática. Muito obrigada a vocês pela paciência. E, por favor, leiam os capítulos todos para que vocês conheçam mais detalhadamente a nossa história. Obrigada. Agora eu passo a palavra à professora Leila Chalub, que é responsável pelo capítulo referente ao TEF, que é o meu departamento. Bom, boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de cumprimentar aqui os nossos colegas que tão bravamente levaram essa tarefa a termo. Gostaria muito de agradecer Lívia e Vivian por essa dupla que nos permitiu fazer esse percurso. Foi uma coisa muito interessante. Quero dizer também ao Vilar que ele foi muito importante para mim, porque toda vez que eu estava perdida, eu ligava para ele e falava: Vilar, pelo amor de Deus, o que é que eu faço? E ele sempre muito generoso, me acolheu e me tranquilizou, principalmente. Quero também agradecer ao Decanato de Graduação, ao Arquivo Central,
pela oportunidade e pelo acesso à informação, que eu achei tão interessante isso aqui na nossa universidade, pela primeira vez, de uma forma bastante clara, nós tivemos a oportunidade de percorrer esses caminhos nossos todos com muita facilidade, com muita generosidade pelos técnicos, e eu agradeço imensamente isso. A professora Amaralina e a professora Maria Inês também foram colaboradoras, né, me passaram fontes importantes para a construção desse capítulo. Eu quero dizer também que eu não faço nenhum compromisso com a história do TEF, são muitas histórias. O TEF, na verdade, já faço a desculpa logo, né, porque não era minha pretensão contar a história do TEF, mas tentar compreender a dimensão social, política e ética do conhecimento e educação, que é assim que eu vejo o Departamento de Teoria e Fundamentos. Então, eu vou me permitir ler o Mário Quintana e o Inácio de Loyola Brandão para poder situar o meu estado de espírito e aquele que eu gostaria com que vocês também tivessem no momento da leitura todos desses textos. O Mário Quintana diz: quantas coisas perdidas e esquecidas no teu baú de espantos. E o Inácio de Loyola Brandão: velho baú, inviolado, me sinto como ele, repleto. Qual a serventia do que foi empilhado dentro de mim? Para saber é preciso sacar fora, olhar, mandar ao lixo o desnecessário. Mas se o que está dentro foi sucata tantos anos, se jamais teve serventia, terá agora? Então, é com essa perspectiva que eu começo a contar um pouco do que foi esse percurso de pensar o TEF. Quero também agradecer, de uma forma bastante efusiva, a vida, né? Porque, no momento também de pedir desculpas a todos, porque não pude estar aqui presente, sei que eu tive o maior prejuízo na manhã de hoje, porque eu tenho tido momentos aqui, a minha história do TEF é uma história de procurar permanecer viva, e tem sido muito vitoriosa, né? Muito vitoriosa, e quero continuar também. Portanto, eu lamento não ter participado hoje de manhã, tenho certeza de que o prejuízo foi totalmente meu e fico lamentando por isso. Mas, certamente, tem o Araújo aí registrando, certamente nós teremos a oportunidade de rever esses momentos que aqui aconteceram. Bom, o meu percurso aqui na construção desse texto foi muito marcado por buscar responder algumas perguntas. Eu me perguntava, existiria uma identidade acadêmica no TEF? Como ela se manifesta? Quais são os seus principais elementos? E passava por reconhecer que, de fato, a gente tem uma inteireza significativa que nos cabia, então, revelar. Também começo dizendo que o TEF é fruto de um momento histórico sob a hegemonia da razão técnica, e a sua dinâmica é marcada pelo conflito e o desejo de superação desse desconfortável lugar, instituído pela separação entre o pensar e o fazer, entre a teoria e a prática. Então, a maneira como eu pude construir esse percurso foi me apoiando, principalmente, num conceito do Pierre Bourdieu, que é o campo intelectual. Nada criativo, mas me deu o conforto de falar dentro da perspectiva de participante, integrante do campo intelectual e, ao mesmo tempo, perceber seu movimento e sua dinâmica. Faço também, então, uma discussão um pouquinho do que eu entendo por o campo intelectual, por que usei essa perspectiva, e faço, na sequência, um relato de um pouco das suas múltiplas histórias, né? E aqui fica de fato comprovado que não tenho mesmo esse compromisso em contar uma única história, né, do TEF. Aliás, eu quero que esse texto tenha um caráter muito inclusivo, né, porque, à medida que as lacunas forem sendo percebidas, que a gente tenha a oportunidade de refazer e refazer e refazer. Lembro também, né, que a existência do TEF só passou a ter uma certa concretude para mim no momento que eu entrei na faculdade, né, como professora. Eu aqui estive estudante em 73, concluí o curso de pedagogia aqui,
Mas o TEF não existia muito para mim, não. Como aluna, eu não tinha essa clareza, né? Então, a gente vivia o processo da faculdade como um todo e não me era permitido enxergar muito essa questão. Mas, em 87, eu fiz o concurso e fiquei espantada de ver que foi o primeiro concurso da universidade, da Faculdade de Educação. Em 87, a gente acabava de sair do sufoco da administração anterior e começávamos a trilhar um caminho democrático e, portanto, havia agora a perspectiva de concursos públicos, né? Desde 85 estava instalado esse processo. E eu fiz o concurso para Antropologia e Educação, que também foi a primeira oportunidade de abordagem dos aspectos antropológicos dentro do curso de Pedagogia. E aí eu tenho, portanto, essa clareza de que a minha história com o TEF começa um pouco por conta dessa vivência de cerca de 29 anos, que agora se completam, né, nesse momento. Então, eu conto algumas coisas que são episódicas, mas muito interessantes para mim, né, que pude rever situações. Por exemplo, que nós tivemos a presença aqui do professor Hélio Pontes, que para nós era uma figura um pouco sem sentido, assim, porque ele não chegava a ser inteiramente do nosso colegiado. Professora, não sei se a senhora se lembra dele, mas aí fui descobrir, né, lendo e procurando entender as nossas origens, que o professor Hélio Pontes ficou aqui conosco por conta da sua trajetória política, né? Ele era um desafeto do período da ditadura, né? E eles tinham demitido o Hélio Pontes em 65, porque era um militante da esquerda. Quem conta isso é Mota, as universidades e o regime militar. E o reitor foi, então, pressionado para afastar Pontes do cargo, mas conseguiu mantê-lo usando como argumento a competência do professor e também certa dose de malandragem, segundo ele. Pontes teria alegado, naquele momento, né, que teria vindo para Brasília trazido por Zeferino Vaz, que era, então, reitor da UNB. Mas isso era uma mentira, né, porque o convite partira do Darcy Ribeiro. Então, ele conseguiu driblar a ditadura e permaneceu aqui conosco. Enfim, achei que foi uma questão interessante. Nós tivemos a oportunidade de conviver com ele, porém, não tínhamos, né, essa clareza, né? Bom, contamos, então, a perspectiva do TEF a partir da construção do seu discurso. De que falam, de fato, os professores do TEF? Como é que a perspectiva, né, de construir o conhecimento dentro de um conjunto tão multifacetado, né, tão multidisciplinar como é o TEF? Então, busquei na minha memória, né, alguns elementos que constituíam as nossas discussões de colegiado. Então, eu me via sentada na sala da Faculdade de Educação, que era no FE3, no subsolo, um espaço enorme, que hoje é ocupado por pequenas salas. E ali a gente tinha embates muito interessantes, especialmente tendo as figuras marcantes, né, da Isaura Belloni, da Neuza Zapponi, a Valnir Chagas, também o professor Jacques Veloso, né, Messias Costa. Então, eu chegava, naquele momento, no departamento e passava a ver esse embate. Então, dali a gente começou a compreender o TEF como um campo de disputa, né? De fato, ali marcava muito essa característica. E, curiosamente, o discurso que era hegemônico nesse momento era o discurso da psicologia. Havia, de fato, uma grande proeminência dos estudos da psicologia no currículo, e ali, né, já se anunciava uma mudança importante que aconteceria em 88, com a instalação do novo processo, um novo currículo. Eu faço parte desse novo, né, porque a antropologia entra aí, entra a sociologia da educação com mais evidência, também filosofia, história, enfim. Havia, de fato, um espaço mais denso para a discussão de âmbito além da psicologia para o entendimento das questões da educação.
Naquele momento também era muito interessante, porque, ao se instalar esse discurso, a gente tinha uma polarização importante a partir de questões ligadas da psicologia e, principalmente, por 2 livros que estavam muito em voga na época, que era a Reprodução do Pierre Bourdieu e Passeron, e o Louis Althusser, com os aparelhos ideológicos do Estado. Então, havia ali um momento de profundo descontentamento com a questão da educação e com o caráter conservador que nós tínhamos, e isso nos mobilizava muito. Bom, é claro que houve um livro muito importante também, na sequência, que veio fazer um certo contraponto com essa discussão, que foi o livro, a tese de doutorado da professora Bárbara Freytag, que deixa eu ver se eu lembro o nome do livro dela, mas não lembro. Escola, Estado e Sociedade. Claro, todo mundo lê esse livro, foi uma coisa assim impressionante o seu alcance, E ali a gente viu, que a gente fazia esse contraponto com essa discussão que a Bárbara trazia, enfim, e tem um depoimento, que é feito aqui para poder mostrar o alcance disso, de que o livro incomodou os militares porque trazia uma abordagem transformadora da escola. Bárbara mostrou que, se a instituição escolar pode ser vista, segundo Althusser, como uma instância de reprodução da ideologia dominante, é mais que isso, porque contribui para superar os déficits cognitivos no desenvolvimento psicogenético das crianças da classe baixa. Então, ali era feito, esse contraponto interessante com a Bárbara, e nós seguimos, portanto, nesse percurso em busca das nossas referências em educação. Claramente, também, predominava um discurso da economia da educação. Ali havia uma necessidade de se estabelecer em que medida nós tínhamos uma certa eficiência e eficácia no processo educativo, que era quantificado, que era mensurado, coisa que a gente volta a ter muito forte agora, com as medidas em larga escala que estão acontecendo, mas que, naquele momento, era, de fato, bastante expressiva a discussão sobre essas questões aqui no nosso departamento. Lembro também da professora Iria Gellen Kloss, que foi nossa diretora nesse momento, e, em seguida, a professora Maria de Fátima Guerra, e a professora Helene Leblanc, primeiro Helene Leblanc, depois você, Fátima? E Estela no meio. Então, enfim, a gente faz esse percurso contando um pouco como é essa passagem. E a Helene, quando faz a discussão, principalmente para defender o curso de 88, ele fala da superação da estrutura do curso de pedagogia, que foi gestada ainda nos anos 30. Então, a gente ainda lidava com esse modelo de currículo muito marcado por essa influência tecnicista. Bom, em 88, muitas mudanças aconteceram, inclusive que atingiram diretamente o TEF. Por exemplo, cria-se a habilitação de magistério para início de escolarização, a habilitação para o magistério para a educação especial deficiência mental, e mantém-se a habilitação de orientação educacional. Naquele momento, as habilitações de administração e supervisão e magistério pedagógico para o 2º grau foram desativadas. Então, isso marcou também uma reorganização no nosso departamento, porque, mais tarde, a gente foi ver que, de fato, havia a necessidade de uma reorganização das pessoas que compunham aquelas áreas que estavam abrigadas dentro do TEF. Bom, curiosamente, em 2003, nós fomos brindados com um novo momento do curso de pedagogia, cuja grande expressão foram os projetos. Especialmente o projeto 3 pareceu ser do agrado dos professores do TEF. É interessante porque ali o TEF encontrou a sua vertente da extensão. Porque, vejam, em 21 projetos que foram oferecidos, 19 eram do Departamento de Teoria e Fundamentos, naquele momento, em 2003. Então, de fato, foi uma ideia que nós abraçamos muito fortemente
porque era também um espaço para concretizar grande parte das nossas pesquisas, com um trabalho de campo, com a participação dos nossos estudantes. Bom, eu conto, então, um pouco sobre a habilitação orientação educacional, suas origens e a sua curta história na UNB, né? Porque essa habilitação veio a se desativar mais tarde e suas últimas disciplinas foram oferecidas até 2012, se não me engano, mas elas já estavam, de fato, desde 2002 já nas habilitações. Então, o curioso é que havia, então, portanto, um interesse por parte dos professores que lidavam com a questão da orientação educacional de buscar um novo nicho de pesquisa, né? E aí, sim, então, foi instituída a área de educação e trabalho, a partir dessa presença dos nossos orientadores educacionais. Bom, depois eu conto também um pouco como se deu a questão dessa habilitação magistério para a educação especial, deficiência mental, e a estruturação da área da educação especial. É curioso porque ali o TEF passou a ter uma certa condição diferenciada. Até então, a gente, de fato, trabalhava com os fundamentos, mas depois, a partir dali, a gente começou, de fato, já vinha com a orientação educacional, mas a gente abrigou, de fato, um campo específico, né, de formação, com disciplinas específicas, metodológicas, inclusive, e isso gerou muitos desconfortos internos, né, porque era uma área grande, que precisava crescer, na verdade, né? Era uma área que anunciava uma certa importância e exigia muito concursos, novos professores, novas atenções, né? E isso fez a diferença também em termos das disputas que existiam internamente, no sentido de que áreas deveríamos, então, fortalecer. Passando dessa questão da maneira como a área de educação ambiental se instituiu dentro do departamento, nós tivemos momentos muito, muito fortes, por exemplo, quando o departamento decide pela criação de um novo departamento, esse sim de educação especial, quando, na verdade, isso foi uma ideia abortada, né? O projeto chegou a se constituir, chegou a ser levado adiante, porém, por alguma razão, não foi efetivado, e a área permaneceu conosco no Departamento de Teoria e Fundamentos. Mais tarde, então, eu conto dessa perspectiva de mudança de discurso em 1993, na verdade, quando a gente tem elementos muito instigantes acontecendo, que é a questão ambiental que se estabelece no mundo, a partir da Rio 92, e, então, o Departamento de Teoria e Fundamentos logo se movimenta no sentido de instituir a área da educação ambiental. Curiosamente, nós tivemos aqui uma oportunidade muito interessante, porque foi ali, já desde 93, né, que nós temos essa questão instalada no TEF, e ali nós tivemos o reconhecimento de quão agregadora é essa área em termos da construção da interdisciplinaridade. Tivemos uma oportunidade também de realizar diferentes ações que vieram a se constituir parte da nossa história, né? Fomos a primeira instituição, primeiro núcleo aqui da universidade a fazer uma coleta seletiva de papéis, a cuidar da questão do lixo, a ter uma certa visibilidade em torno das questões que tratava. E ali, naquele momento, se instala também uma outra questão que foi muito grandemente discutida no TEF, que era justamente a sua configuração da sua rede, a sua grade curricular. Porque ali nós tínhamos uma necessidade enorme de tirar os estudantes para fazer trabalhos fora da universidade. Era imperioso que a gente dispusesse de um espaço maior dentro das janelas de ofertas das disciplinas dos estudantes. E, então, começamos a ter as disciplinas de 4 horas, justamente para poder permitir esses deslocamentos, e essa foi uma iniciativa que permaneceu, em grande parte, devido a esse desejo de termos esse espaço considerado, né, como uma oportunidade que os estudantes da pedagogia pudessem participar de uma forma efetiva de projetos que eram desenvolvidos extra-campus.
Bom, outra questão que me fala muito, muito de perto é a instalação do PET em educação, né? Porque ali a gente também começa a discutir um processo de preparação do pedagogo para o enfrentamento da educação para além da escola, né? Havia uma discussão de considerar também que era possível preparar o pedagogo para trabalhos como, por exemplo, da educação popular, da educação rural, que era um conteúdo que tinha desaparecido das nossas preocupações. E o TEF, como esse grande guarda-chuva, foi abrigando essas iniciativas e foi assumindo esses elementos-chave e que permitiu que nós tivéssemos, então, uma movimentação uma dinâmica muito específica em termos dos fundamentos, e, a partir daí, nós começamos a nos organizar no que hoje nós temos caracteristicamente chamados de nossas áreas, né? Então, a partir de então, nós começamos a nos identificar um pouco mais internamente dentro do TEF e nos organizamos enquanto áreas. Um fato curioso que eu acho que vale a pena a gente contar aqui é que, justamente, quando nós começamos a ter as cotas para negros, né, e o reconhecimento formal das diferenças culturais, que foi outra diferença grande que aconteceu em torno dos nossos discursos, e nós tivemos várias questões que decorreram disso, instalação de disciplinas. A professora Abádia e eu tivemos envolvidas com as terças acadêmicas, né, que a gente tinha uma discussão sobre a questão da negritude em toda a universidade, quer dizer, foi bastante Glória Moura, e então foram temas muito agregadores, e aí nós tivemos conhecimento, só agora, né, lendo, buscando as nossas fontes, apesar de ser bastante próxima do professor de quem eu vou relatar esse caso, da curiosidade de por que nós temos as cotas dentro da universidade, né? Conta o professor José Jorge de Carvalho que, em 1999, entrou o primeiro aluno. Em 1999, marcava 20 anos do curso de Antropologia da Universidade de Brasília. E entrava para fazer o doutorado o Ariovaldo Lima Alves, que era um estudante negro, primeira vez que um negro ingressava para fazer o curso de doutorado na antropologia. E, por questões de desentendimento com seu professor, de uma disciplina obrigatória, esse rapaz foi reprovado. E José Jorge de Carvalho, que era seu orientador, intercedeu a favor do estudante e pediu revisão de menção. Mas acontece que isso não aconteceu, porque o professor não voltou atrás. Reprovou o aluno, e isso significava o seu desligamento do doutorado. Então, esse aluno insistiu muito, porque queria, de fato, permanecer no curso, e comoveu a professora Maria Rita Segato, que era mulher do José Jorge Carvalho, e que era coordenadora da pós-graduação da antropologia. Mas, mesmo assim, o departamento se manteve contrário à aprovação do aluno, a ponto de que ele encaminha a sua solicitação para o CEP, e o CEP, finalmente, faz o reconhecimento de que ele merecia essa revisão de menção e o aprova e mantém o aluno no curso. Isso está relatado em diferentes artigos que o professor escreveu, que o próprio Arivaldo também escreveu, e o professor Jorge, então, faz esse testemunho de que foi ali mesmo que ele parou e pensou e falou: gente, isso precisa mudar. Porque como que, depois de 20 anos que a antropologia tem um doutorado, recebe um estudante negro e a gente tem essa dificuldade? Só pode ser uma expressão de um racismo. Então, vamos olhar para nós mesmos e vamos ver o quanto que nós somos brancos dentro dessa universidade e quanto que nós precisamos trazer os estudantes negros. E foi daí que começou esse movimento pelas cotas, um movimento que, a princípio, muito rejeitado, né? Em 2004, nós temos a instalação das cotas. Em 2014, nós fizemos a avaliação dos 10 anos, como estava previsto, e com muito sucesso, né? Foi uma política bastante proveitosa, sob todos os sentidos, e tanto é que virou, né, uma questão de reconhecimento até
enfim, a gente ganhou outros espaços legais para poder manter as cotas. Mas esse momento das cotas nos permite, então, introduzir esses elementos da diferença dentro do nosso discurso na Faculdade de Educação, e, a partir de então, a gente lida também com as questões de diferenças de todo tipo, né? As diferenças de gênero, principalmente, com grande destaque para os projetos que foram desenvolvidos em parceria com o Ministério da Educação, pela professora Iracilda, e pelo grupo de trabalho instituído pela professora Vivian Weller. O interessante é que a gente pode perceber que a maturidade do nosso discurso foi se constituindo, né? E hoje a gente tem, de fato, que este processo ganhou força com o conceito da igualdade, eu digo assim, porque nós, de fato, fazemos o discurso da diferença, mas tendo como base o princípio da igualdade, né? Igualdade perante a lei, igualdade de condições econômicas a serem conquistadas, igualdade de primeiro estarmos pertencendo à mesma condição e a igualdade ao nascer. Então, é interessante que nós temos essa perspectiva de construir o nosso percurso. Hoje, nós estamos no TEF organizados em áreas, né? Eu vou me permitir nomeá-las aqui. Educação especial e inclusiva, e o destaque hoje é da educação inclusiva, no campo da educação especial, educação, sociedade e cultura, educação e trabalho, multiculturalismos e saberes, educação ambiental e ecologia humana, psicologia da educação. Então, de fato, essa foi a trajetória que eu pude perceber do nosso discurso no Departamento de Teoria e Fundamentos, e eu construí esse texto como uma forma de homenagem aos muitos professores que nós tivemos ao longo desse período, e quero que seja lido também com essa gratidão que temos todos nós pela oportunidade de crescermos juntos aqui nesse processo. Então, eu lembro que, como Shakespeare diz, que somos feitos da mesma matéria de que são feitos os sonhos. Muito obrigada, eu espero que vocês leiam e possam, de fato, contribuir com essa história que começa a ser contada.